E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, lembrando a vocês, se a gente chegar a 120 mil inscritos, a gente vai sortear as canecas, são 3 canecas. Uma do professor Olavo de Carvalho, essa aqui, ela é toda preta, do livro 1984. E uma aqui do canal, ou do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Pode ser uma montagem junto com o Trump, alguma coisa assim patriótica. Pra gente ver se alavanca o canal para 120 mil inscritos. Quero falar também para vocês que a gente fez um cadastro na plataforma Apoio Coletivo, para quem quiser apoiar nosso canal, porque o pessoal falou que o Apoie-se não está mais aceitando conservadores, né? Então a gente está arriscado aí a sair qualquer hora. A gente fez esse cadastro lá para quem quiser apoiar a gente. Tranquilo? Então é isso aí, fiquem com o vídeo. Sempre com o nosso lema aqui no canal, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Por um Brasil melhor, tamo junto. Submente. Olavo tem razão. Valeu. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Então, gente, vocês precisam ver o seguinte: vocês estão num meio social, mas muito mais baixo, mesquinho, estúpido do que vocês mesmos imaginam. A quantidade de gente burra que está nos altos postos no Brasil é uma coisa monumental, monumental. E mesmo quando você vê pessoas que demonstraram alguma capacidade, por exemplo, de vez em quando eu leio alguma tese universitária brasileira, eu sempre acompanho o que está se fazendo em filosofia no Brasil, procuro até onde é possível, né, através de publicações, a gente saber o que eles estão produzindo nas universidades. Às vezes você vê uma pessoa de talento, né? Ele diz, bom, mas você tem o talento para você tratar de uma determinada questão filosófica em nível acadêmico, não significa sequer que você é inteligente. Muito menos significa que você está habilitado a tratar da realidade no que quer que seja. Isso aí demanda muito mais do que talento, gente. Isso aí demanda anos e anos de uma consciência da sua presença real no mundo. E responsabilidade pelo que você fala. Não é do que você fala em classe. É pelo que você fala na sua casa. Fala para sua mulher, fala para o seu filho. Você observar as consequências das suas ações ao longo de muito tempo. Tudo isto é para a gente conseguir fazer com que o nosso instinto da verdade se sobreponha aos instrumentos que a mente tem para pensar. Se sobrepõe à imaginação, se sobrepõe à lógica, e assim por diante. Mas, em geral, esses instrumentos eles têm uma dinâmica própria. A imaginação, por exemplo, ela imagina as coisas sozinha. Você não precisa forçar muito a imaginação, ela funciona. Você dorme e está lá imaginando coisas. A lógica também. A lógica é um processo mais ou menos, né, mecanístico, que se repete. Em geral, essas dinâmicas da mente humana, elas têm mais poder sobre o indivíduo do que o seu instinto da verdade. Principalmente quando esses mecanismos são alimentados e sustentados pela educação, ao passo que o instinto da verdade não é. Então, aonde que você vê em alguma universidade você ensinar o instinto da verdade para as pessoas? Não tem. Elas vão ter experiência disso, por exemplo, na psicoterapia. Onde se você não aprender a ser sincero com você mesmo, você não vai curar. Então aí você tem uma espécie de experiência limite. Tu pode fazer, estou fazendo psicanálise faz 32 anos, estou tão ruim quanto antes. Você fala, bom, tudo lá, o jogo inteiro depende de você ser capaz de contar a sua história como realmente aconteceu. Se você não faz isso, meu filho, dançou. Mas nós sabemos como isso é difícil. Agora, é difícil você contar a história como realmente aconteceu. Eu digo, muito bem. Mas você sabe quantas pessoas confessam e comungam na igreja? São milhões. E que vale essa confissão? Você não é capaz de confessar para você mesmo, como é que você vai confessar para Deus?
Nós sabemos, vamos dizer, que a confissão formal feita no confessionário para um padre é apenas um resumo da confissão verdadeira feita a Deus. Quer dizer, daquilo que você fala para o sacerdote, existe toda uma intencionalidade interior que você não seria capaz de verbalizar, mas que você supõe, e supõe corretamente, que Deus está percebendo. Quer dizer, eu não consegui explicar tudo para o padre, nem dava, tem uma fila de 30 pessoas esperando, e a própria igreja manda você não ser detalhado, manda você ser como é que se diz, sintético, tá certo? Então, eu não disse para o padre tudo o que estava na minha alma, mas eu falei o resumo simbólico daquilo, e Deus sabe a coisa inteira. Hã? A confissão é baseada nisso. Hã? Agora, eu vejo todas essas pessoas supostamente religiosas no Brasil, católicos como protestantes, né, que tão logo eles entram na igreja, a igreja serve para eles um porrete para condenar os pecadores. Eu vi outro dia uma discussão entre o pastor Caio Fábio e o pastor Silas Malafaia, eu fiquei horrorizado. Porque cada um dizia assim, eu não dou ouvidos a adúlteros. Eu digo, não. E é você mesmo. Quer dizer, cada um tentando mostrar, eu sou puro. O outro é um pecador. Eu falei, mas meu Deus, que mentira terrível. Hã? Primeiro, você tem certeza do adultério dele como você teria do seu próprio? Hã? Se eu cometo eu sei que eu fiz. Agora o vizinho não, eu sempre ouvi falar. Só tem um sujeito adúltero que nós podemos conhecer de fato, somos nós mesmos. Nem a nossa mulher sabe. Ela pode supor, tá? Mas você sabe o que você fez. Então, quando o sujeito entra na igreja, veste a camiseta e já sai condenando os pecadores, é porque ele já perdeu o instinto da verdade. Né? Eu hoje sei que a maior parte dos cristãos, assim, quando eles ficam mais indignados, né, de saber que o garoto se trancou no banheiro para tocar uma, né, eles ficam indignados. Mas quando vê esse negócio da Farc, 50 mil brasileiros morrendo por ano, eles não falam nada. Por quê? Porque o que eles entendem por pecado é a listinha, o formulário. Não é o senso verdadeiro. Eu fico, cada pecado que eu cometo, e eu vou confessar para Deus, né, eu tenho um trabalho miserável para eu obter a certeza que eu não estou exagerando o negócio. Quer dizer, às vezes a pior característica a característica mais iminente do seu pecado é a tremenda banalidade dele. Quer dizer, você fez pela trilionésima vez aquela porcaria que todo mundo já fez, né? E você está lá agoniado por causa daquela coisa, né? E você faz um drama, né, para Deus, que já sabe que você fez tudo aquilo, já viu todo mundo fazer a mesma coisa, tá entendendo? Eu digo, bom, a gente tem que tentar dar a medida certa, né? Eu costumo pedir perdão a Deus da minha banalidade, da minha vulgaridade, da meu pouco valor. Eu falo, eu não valo nada, isso aqui é um monte de merda, desculpa, perdão da palavra. Eu não sei porque tu presta atenção em mim, eu não consigo entender, porque eu mesmo não prestaria. É como dizer, desculpa tomar o seu tempo com essa coisa. Eu sei que eu tenho tempo infinito, mas cada bilionésimo de segundo de Deus é infinitamente precioso. Então, eu sei que todo esse processo interior, por exemplo, da confissão, ele é muito mais complicado do que as pessoas podem imaginar. Mas eu vejo que a maior parte desses cristãos, né, pastores, padres, etc., eles têm uma visão totalmente coisificada do negócio. Que é uma imoralidade. Por exemplo, há muitos anos eu vou tentando entender os mandamentos um por um. Entendeu? O primeiro mandamento,
Diz amar a Deus sobre todas as coisas. Veja que coisa, é sobre todas as coisas. Quanto mais do que as outras coisas, você não sabe. Então, eu amo aqui, tá aí, eu amo a Roxane, amo a Leila e tal, mas é para amar Deus mais. Quanto mais? Onde termina esse mais? Não é um negócio quantitativo definido, Então é o quê? É um mais que está sempre crescendo. Então é o que o Mário Ferreira dos Santos chamava tímese parabólica, é uma avaliação que funciona como uma parábola, ou como uma assíntota, uma curva que vai chegando, mas não chega. Então isso quer dizer que essa noção de amar a Deus sobre todas as coisas é eminentemente uma noção escalar. Não é uma coisa que tem dois andares. Aqui está as coisas, aqui está Deus. Fala, não, você sabe muitas coisas, mas Deus termina onde? Então, eu entendo que o senso de hierarquia, eu posso estar errado, eu não sou teólogo, não sou bispo, não sou cardeal, não sou pastor protestante, não sou coisa nenhuma, estou apenas um idiota que está aqui tentando pensar, tentando me livrar dos meus próprios pecados, tentando achar um pretexto para Jesus Cristo me perdoar no juízo final. Então, eu entendo que esse senso de hierarquia é inerente ao primeiro mandamento, ele é o próprio primeiro mandamento. Quer dizer, como dizem os americanos, first things first, as primeiras coisas primeiro. Então, o pecado material que você fez, às vezes ele é o resultado de pecados espirituais que você vem cometendo há 30 e tantos anos que você nunca percebeu. Quer dizer, você está mentindo para você mesmo, mentindo para Deus, faz 32 anos, e daí um dia você faz uma besteira, que é resultado daquilo. Qual dos dois você vai confessar primeiro? Se você vai confessar o material, você já está escondendo a sua realidade, você está perdendo esta grande chance. Porque, olha, eu digo, você abrir seu coração para Deus é uma grande chance, é uma coisa, é muito bom, entendeu? Você está perdendo essa chance da confissão. Então, a aquisição de certos, sugestão de como vocês adquirem certos elementos de cultura geral que são indispensáveis ao estudo da filosofia. E terceiro, algumas técnicas. Técnicas que se referem tanto ao estudo quanto, vamos dizer, uma técnica de higiene interior. Não sei nem se a palavra higiene é muito boa, eu não gosto dessas analogias médicas. Mas é como você limpar as lentes, está entendendo? E eu acho que todas essas pré-condições, sem elas, você entrar em filosofia, você vai virar mais um bocó de mola e você não virar um monstro, entendeu? E cuidado, esse negócio de filosofia é ruim, você não se imagina o dano que as filosofias fazem para as pessoas. Quer dizer, praticamente todos os grandes crimes do século XX, todos começaram com filósofos, então presta atenção no que você está falando. Cuidado com isso, Então é por isso que eu estou dando essas dicas. Esteve diante de um mundo estático constituído apenas de presenças corporais. Mesmo que você estivesse, digamos, num deserto, onde você só tem areia e pedras. Por exemplo, você sabe que no instante seguinte o sol pode assar você. Se você não tivesse consciência disso, você saberia que está num deserto, meu filho? Só porque está vendo areia e pedras? Não, então você estaria fora da situação real, você estaria apenas vendo uma aparência ilusória de areia e pedras. E não um lugar real, efetivo, chamado deserto. A temperatura, a mudança da temperatura. Você acha que a temperatura vai ficar estática? Todo mundo sabe que no deserto, de dia é um calor infernal e de noite é um frio temível. Você sabe disso. Você sente a mudança da temperatura. E você sabe que ela vai mudar mais depois. Se você não soubesse disso,
e você imaginasse apenas a temperatura atual como uma coisa estática, eu digo, existe temperatura estática? Não, temperatura é mudança de temperatura, gente. Temperatura estática, permanente, jamais poderia ser percebida. A temperatura é percebida através das suas modificações. Mais ainda, a temperatura é percebida por quê? Porque a temperatura do ambiente não é a mesma do seu corpo. Há uma diferença. Senão você não perceberia. Então, está entendendo? Quer dizer, perceber o mundo real é perceber possibilidades, tensões, expectativas. É assim que nós percebemos no mundo real. Agora, professores de filosofia não, eu acho que eles percebem de outra maneira. Está entendendo? Então, é o que eu lhes digo. O próprio conceito de materialismo não é enunciável sem autocontradição. O materialismo não pode ser pensado nem mesmo como hipótese. Porque se você disser, existe aqui o mundo material. E no mundo material, como nós temos um cérebro, nós inventamos outras coisas para além do mundo material. Acontece que tudo isso que nós inventamos, isso é exatamente a presença do mundo material. Se reduzido, vamos dizer, às suas propriedades materiais, entre aspas, o mundo não poderia sequer ser material. Porque o que você chama de material é apenas uma seleção abstrativa que você faz de certas propriedades, dentre as inúmeras que você percebe. Tem algumas que, hipoteticamente, você chama de materiais, mas que não são percebidas separadamente. Jamais foram percebidas separadamente. Veja, todo conhecimento que nós possamos adquirir da epistemologia, da teoria do conhecimento, deve ser obtido através da análise da percepção real, da análise do conhecimento real. Tá certo? E não através de hipóteses artificiosas. Vamos dizer, o conhecimento real é aquele que é obtido na experiência real, na experiência efetiva, não na experiência hipotética. Agora, note bem, o que é uma experiência científica? É uma experiência hipotética montada dentro do campo da experiência real. E que só tem validade dentro do campo da experiência real. Quando um sujeito baseado numa experiência científica, ele nega a consistência da experiência real, pretendendo que a experiência científica tenha mais validade cognitiva do que a experiência real, ele está fazendo uma autocontradição monstruosa. Porque eu digo, se ele realizou efetivamente esta experiência, ele não a realizou só dentro do laboratório, mas dentro da realidade. Onde estava o laboratório dele? Se ele realizou realmente a experiência, então a realizou dentro da realidade. Então ela só tem validade quando inserida dentro desse campo da experiência real. Sem esse campo, ela não tem validade nenhuma, não significa nada, 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 nada. Então isso quer dizer que jamais, ou uma ciência em particular, ou os resultados delas todos, podem se sobrepor à percepção comum e corrente que nós temos da realidade. Jamais. Nós podemos aprender mediante o exame analítico da percepção comum, mas nós não podemos superá-la. Porque eu digo, onde vamos superá-la? No mundo hipotético ou no mundo real? Então, aquilo que o Husserl chamava o Lebenswert, o mundo da vida, na verdade eu acho esse conceito demasiado tímido, porque o Lebenswert é o único mundo que existe. E eu asseguro para vocês, o mundo da experiência científica, considerado em si mesmo, não existe. Ele só existe como uma parte do Lebenswert, que você decidiu olhar separadamente. Então você está distinguindo mentalmente, mas você não está separando de fato. Então isso quer dizer que sem uma ontologia e uma epistemologia baseadas no exame da experiência real, nenhuma ciência vale nada. Ela só adquire valor se devidamente inseridos dentro deste esquema geral da realidade. Ora, o Jean Piaget, no livro Sabedoria e Ilusões da Filosofia, ele diz o seguinte, ele diz que só o que dá conhecimento efetivo são as ciências. A filosofia dá-nos apenas um senso de orientação e de valores. Me diz sobre esta frase. Quer dizer que ele acha que conhecimento efetivo é aquele que foi dado pelo experimento científico. E, ao lado do conhecimento, existe o enfeite. Este enfeite é o senso de orientação e de valores. Acontece que para você saber se esse experimento científico é experimento científico verdadeiro e se é válido,
Isso é uma questão de orientação e de valores. Então eu digo, onde existe esse conhecimento científico, exceto dentro do campo de orientação e de valores? Ele nunca existiu em si mesmo. Ele é apenas uma invenção da mente. Então, ora, se o senso de orientação que permite você fazer e julgar um experimento científico não é em si mesmo conhecimento, o resultado do experimento científico também jamais poderá ser conhecimento. Ora, cá entre nós, eu sempre considero o Jean Piaget uma besta quadrada. Eu acho que o que ele fez de malefício para a psicologia e a educação é imensurável, tá certo? E é um autor que eu, sinceramente, da primeira à última linha que ele escreveu, eu jogaria no lixo. Tudo. Tá certo? Não sobra nada. Nada. Porque é tão cheio de preconceito, tão cheio de erros monstruosos de observação. E digo, ora, não espanta que ele tenha adquirido na educação brasileira a importância que adquiriu, porque o brasileiro só gosta do que não presta. Tá certo? Então, o Jean Piaget, quando ele acerta alguma coisa, ele sempre acerta dentro de um contexto errado. Então, e ele faz isso por quê? Por presunção. É um homem presunçoso, metido. Está entendendo? Eu acho que a profissão acadêmica ela faz bem para umas pessoas, mas faz mal para outras. A umas ela inspira, tá certo, uma modéstia, um cuidado, uma prudência, mas a outros ela infla de tal modo que o sujeito acha que ele é mesmo o representante do conhecimento objetivo. E que os outros todos têm apenas opiniões, imaginações, etc, etc. A partir da hora que o sujeito pensou isso, ele ficou psicótico. Porque conhecer a realidade é próprio do ser humano em geral. É próprio até do mais burro dos seres humanos. Até o Lula conhece a realidade, gente. Quer dizer, conhecer a realidade não é nenhum privilégio. Eu me lembro, por exemplo, que anos atrás eu li um livro de lógica, que era usado muito no ensino universitário brasileiro. O autor chamava-se Louis Liard, L-I-A-R-D. Ele começava por dizer o seguinte, que as essências das coisas são muito difíceis de você conhecer. Você só pode conhecer através de um longo exame analítico. Você diz, uai, mas se eu não conheço a essência daquilo que eu estou examinando o quê? Como é que eu poderia, através do exame de várias aparências, obter uma essência? A essência é aquilo que uma coisa é. Mas se eu não sei o que as aparências são, o que eu posso examinar delas? Por exemplo, eu examino várias aparências de gato para chegar à conclusão de uma essência gato. E, porém, a aparência de gato também não é uma essência? A aparência de gato é alguma coisa. Então, ora, se para eu chegar à essência de gato eu preciso examinar várias aparências de gato, e se as aparências de gato, por sua vez, não são essências, eu precisaria examinar vários componentes, né, até chegar à essência chamada aparência de gato. Por exemplo, aqui tem uma cor do gato, o jeitão de gato, miado de gato. Cada um desses eu teria que examinar para chegar a montar uma essência chamada aparência de gato. Porém, meu Deus do céu, cada uma dessas também não é uma essência? A cor de gato não é cor de gato? Então é uma essência. Então, isso significa o seguinte, se eu não conheço as essências dos objetos na primeira, instantaneamente eu jamais as conhecerei. Jamais chegarei a essência alguma. Então, essência das coisas é a primeira coisa que você conhece, que é o que as coisas são. Eu sei que um gato é gato e sei que cor de gato é cor de gato e que aparência de gato é aparência de gato. E, no entanto, esta besteira descomunal foi ensinada. Esse livro foi do século XIX, durante um século. Esta coisa foi usada no ensino secundário e até universitário. Agora, o que acontece com a cabeça humana quando ela é convencida disso? De que eu não conheço a essência de nada, só conheço aparências. E que as essências eu só conhecerei se eu estudar o livro do Louis Liard, depois estudar o Bertrand Russell, estudar não sei o quê, para daí conhecer as essências, depois de muito trabalho. O que acontece com a mente convencida disso? Bom, a primeira coisa, ela acabou de cortar relações com a sua própria percepção do mundo real. Ela está fazendo uma coisa, quer dizer, o processo cognitivo dela é um que está se desenrolando neste mesmo momento, e o que ela pensa a respeito é outra coisa completamente diferente. Nesse mesmo instante, ela perdeu a capacidade de examinar a experiência real. E, se não tomar cuidado, perdeu para sempre. Ora, nós sabemos que hoje a maior parte das pessoas vive num mundo onde tudo é constituído, vamos dizer, de dúvidas e de incertezas. Quer dizer, o sujeito jamais pode, a partir da experiência real dele, afirmar nada. Por quê? Porque ele está persuadido de que tudo são aparências apenas. E de que as ideias que ele forma a respeito são apenas opiniões. De quem foi que ensinou o sujeito a pensar assim? Foi a escola. Foi o ensino.
Então isto é uma opressão do intelecto. Isto é uma escravização da inteligência, uma destruição da inteligência. Porque já no primeiro passo que você dá, você perde a confiança no seu próprio intelecto. Ora, se você perde a confiança no seu próprio intelecto, qual é o padrão de certeza que você pode ter na vida? Você pode viver na incerteza total? Jamais, ninguém consegue viver na incerteza total. Então você vai se apegar ao quê? A opinião do seu professor, do seu grupo. Então você veja, hoje em dia quase todas as pessoas dizem que não existem verdades absolutas, que tudo é relativo. Mas experimente discutir, questionar uma única opinião delas. Elas ficam brabíssimas no mesmo instante. Ou seja, o que elas querem dizer é o seguinte: não existe nenhum conhecimento objetivo de nada. A única autoridade sou eu, e o meu grupo, e a minha turma. Então, este é o modo raciocinante que se usa hoje em dia. E é o único que é admitido em todas as discussões públicas. Não pode haver teste objetivo do que quer que seja. Só existe o valor da opinião dominante. Então nós estamos num estado, vamos dizer, de opressão mental como nunca existiu na história humana. E esse é o resultado do iluminismo. O iluminismo começa a dizer, não, nós temos que seguir a razão, nós não podemos seguir o argumento de autoridade. Passados 2 séculos, eles criaram o argumento de autoridade mais indiscutível, mais inquestionável, mais dogmático que existe no mundo. Onde a simples hipótese de você dizer não já te configura como doente mental. Não há mais teste racional de coisíssima nenhuma. Quer dizer, o culto da razão terminou, vamos dizer, na total destruição da razão, na sacralização da opinião dominante. Experimente, contra uma opinião dominante qualquer, levantar qualquer fato comprovado. Um fato. Você vai dizer que você é louco. Mas isso é assim em todos os domínios. Será que isso é assim só popularmente, só entre os populares, mas existe uma camada de intelectuais que raciocinam independentemente? Não, são justamente os intelectuais que impõem esse tipo de coisa. Agora, se é para aceitar isso, meu filho, então você desista da sua condição de animal racional. Você vai se imbuir então do espírito da horda, tá certo? E jamais vai poder enxergar algo com seus próprios olhos. Aquela famosa pergunta do Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Já está respondida de antemão. Tem que acreditar no que dizem, jamais nos seus próprios olhos. Então, o que se criou hoje e o que está sendo imposto ao mundo inteiro, pela mídia praticamente universal, é um conjunto de dogmas absolutamente imbecis que implicam realmente a destruição da inteligência humana. A destruição total e provavelmente irreversível. E por isso que nós estamos atravessando hoje não é um problema histórico, é uma crise de dimensões antropológicas. Se nós não tratarmos de preservar as capacidades cujo exercício essa turma está querendo, de cujo exercício essa turma está querendo nos privar, essas capacidades desaparecerão mesmo. Ora, veja, mesmo as pessoas mais inteligentes, elas, quando elas começam a pensar uma coisa diferente do que sai na mídia, elas ficam aterrorizadas. Elas sentem que ficaram loucas. Sentem que perderam o chão. Mas o que é isto, minha gente? Ao longo de toda a história humana, sempre existiu gente que percebeu que os outros não percebiam. Por exemplo, a famosa, não é só ser humano, macaco tem essa capacidade. Eu não lembro onde é que eu li esse exemplo, mas é interessante. Por exemplo, tem aqui uma tribo de macacos, os macacos estão acostumados a buscar banana num certo lugar. E tem um macaco mais curioso que descobriu um outro manancial de bananas melhores em maior quantidade em outro lugar. Então, quando todos saem daqui para ir buscar banana ali, ele vai na direção contrária. Esse macaco é imediatamente rejeitado pela tribo. Só que, aos poucos, vai um macaco atrás dele. Os outros também são curiosos, vamos ver o que esse cara vai fazer lá. E daí, no fim, acaba toda a tribo indo buscar banana no outro lugar. Ou seja, os macacos têm essa capacidade. E isso está sendo negado para nós. Note bem, tudo que foi descoberto no mundo, absolutamente tudo, foi descoberto por indivíduos. A descoberta coletiva é impossível. Precisaria um sincronismo maior do que todas as loterias do mundo. Então, quando um sujeito descobre uma coisa, ele descobre uma coisa que os outros não sabem. Tudo foi assim. Mas absolutamente tudo que o ser humano sabe foi assim. Alguém percebeu antes que os outros tivessem percebido. Depois vem o
outro, e outro, e outro, e outro, e no fim todo mundo fica sabendo daquilo. Né? Isso é simplesmente um processo natural. Este processo natural está sendo detido hoje. Vamos dizer que as pessoas estão fazendo isso por boa intenção? Claro que não. Os caras que estão nos impondo isso são psicóticos, são gente perigosíssima. Só que estão cheios de dinheiro no bolso. E tem dinheiro para comprar um monte de consciência. E as pessoas servem a isso porque não são capazes de medir as consequências. Do canal, tranquilo? Então, resolvemos apelar de vez com o YouTube. Vamos fazer o sorteio de 3 canecas aqui no canal. 120 mil inscritos. A gente vai sortear uma do Submente, uma do professor Olavo de Carvalho e essa aqui do Big Brother 1984, George Orwell. E futuramente, se a gente atingir mais de 100 membros no canal, a gente vai sortear esses 2 livros aí que vocês estão vendo. Livro aqui meu pessoal, a gente vai sortear Admirável Mundo Novo em 1984. Vamos partir para a caneca, vamos ter sorteio praticamente todo mês, canecas para vocês aí do canal. Valeu, tamo junto, forte abraço. E aí pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.